Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à segunda parte da aula de hoje. É só esperar estabilizar, já deve ter estabilizado a imagem para vocês. Ele dá um delayzinho, né? Como a gente já comentou, então a gente espera um pouquinho. E agora, então, a gente vai começar a trabalhar com o conteúdo propriamente dito. Como eu já mencionei para vocês, pessoal, a ideia de aula 1 ou aula X aqui não é que ela esteja vinculada a um único período. Ela está vinculada a um tópico do nosso plano de ensino. Então, essa primeira parte, a gente vai iniciar o módulo 1, que é a segurança da informação. Ela está mais sobre a parte introdutória, e a segunda parte desta aula é a parte conceitual, que eu já coloquei todos os conceitos. Todos os conceitos estão no capítulo 1 dos 3 livros de referência, os 2 da bibliografia principal e o da complementar, que eu já mostrei para vocês anteriormente, na outra gravação. Vocês podem, pessoal que gosta de ler, e principalmente para a próxima aula, se tiver tempo, podem ler todos os capítulos 1 desses 3 livros, inclusive nas anotações tem um livro lá que a literatura é inglesa, mas é um inglês bem básico, tá? Bem tranquilo, bem didático, não bem técnico, acho que vocês não vão ter problema na leitura. Vou disponibilizar as notas, então vamos começar agora na parte introdutória. Tem uma chargezinha, né, que é bem legal aí, numa tradução livre aí, que esboça, né, em que o gerente, né, aquele gerente nerd, aquele gerente de suporte, chega ao diretor e diz assim, nossos equipamentos, nossos devices estão agora 100% seguros. Daí o cara indaga ele, mas como? Como tu fizesse isso, né, cara? É simples, né, eu desliguei. Então, essa brincadeira é muito utilizada, eu sou péssimo para nome, tá? Mas tem um norte-americano, um especialista em segurança de redes, que ele tem uma frase clássica, ele abre o livro dele, inclusive, com essa frase, assim, que o pessoal se estressa demais com uma questão de segurança. É muito fácil deixar um sistema seguro, é muito fácil deixar um computador seguro. É só tu pegar esse computador, desconectar ele da rede, botar ele dentro de uma sala, de um cofre, chavear ele e não ter acesso a esse computador a ninguém. Teu sistema está 100% seguro. Daí o cara dá risada, né? É óbvio que ele vai estar 100% seguro, mas isso é para mostrar para todos que no momento em que tu dá acesso fisicamente a um computador, ele está propício a ser violado. Quando você não precisa, aliás, desculpa, você nem precisa dar o acesso físico ao computador, mas no momento em que tu conectou ele numa rede, seja ela uma LAN, uma rede local, ou uma rede do tipo internet, em qualquer um tem acesso, você aumentou ainda a tua gama, ou ampliou a tua gama de possibilidades de ameaças e automaticamente de violação de segurança. Então, essas brincadeiras que a gente tem nessas tirinhas e nessa introdução básica do especialista de rede, é realmente, mas eu não tenho, tu quer deixar tua máquina segura, desconecta ela da rede e chaveia ela numa sala, tá resolvido o teu problema, assunto encerrado. Não, mas isso é inviável, daí ninguém vai usar as informações, eu sei, então aí começou os nossos problemas. Como a gente ataca isso? Procurando as vulnerabilidades. E a partir delas, a gente efetivamente começa a tratá-las. E daí, naquele famosa frasezinha que eu vou falar 1 trilhão de vezes para vocês. Tudo isso é um trade-off. Tu ganha de um lado, tu perde do outro. Não existe solução mágica. Existe sistema mais ou menos seguro, mas todo o sistema vai ser suscetível a falhas ou a falhas de segurança. Cabe a nós dimensionarmos o quanto a gente quer investir para minimizar isso. Não vai eliminar. Então, isso tem que ficar, isso é uma premissa básica que a gente tem que ter quando a gente começa a falar em segurança. Todo o resto gira em torno da auditoria em torno disso, que é um pouquinho do que a gente está tentando mostrar isso para vocês agora. Então, esse módulo 1 aqui, o módulo de segurança da informação, a gente vai começar nesta primeira parte aqui, conceitual. A primeira parte conceitual está na metade dessa aula em diante, que eu vou entrar com um monte de conceito aqui para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho das ameaças, vai falar um pouquinho sobre normas e leis, tá? E técnicas numa pincelada rápida, sem chegar muito a baixar o nível ou exemplificar isso. A gente vai fazer no transcorrer da disciplina. Então vamos lá. Um pouquinho de história, né? Eu acho que esses slides aí vocês não devem aguentar mais olhar, porque deve ter visto em introdução à computação, deve ter visto em arquitetura, deve ter visto, desculpa, na ordem,
algoritmos, introdução à computação, depois vocês devem ter visto em arquitetura, talvez até em sistemas distribuídos, sistemas operacionais, essa fotinha do ENIAC tá, né? Então, daí, pelo menos, eu trouxe uma fotinha mais moderna do ENIAC, que é atual, né? Que é na Universidade de Pensilvânia, né? Que vocês sabem que se vocês procurarem historicamente o ENIAC, vamos lá, o ENIAC é o primeiro computador do acrônimo de Electronic Numeric Integrated Computer, né? Então, o ENIAC, como todo mundo sabe, lá na Segunda Guerra Mundial, nos lados de 1945, ele foi concebido. Daí vem aquela questão da história, né? Eu tenho que vincular o surgimento desse primeiro computador a algum fato histórico. Efetivamente, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, o que teve? Bomba. Então, o ENIAC foi criado para fazer o cálculo da bomba atômica. Não foi criado para... Todo mundo diz isso, mas não foi. Na verdade, ele até ajudou, mas foi na bomba H, né, a bomba de hidrogênio. Na verdade, o ENIAC ele foi concebido pela Universidade da Pensilvânia, por isso que tem esse... Desculpa. E essa foto bonitinha aqui, colorida já, e essa aqui seria a foto original do ENIAC, né? Não vou entrar, que ele tinha 36 quilômetros de cabo, pesava tantas toneladas, isso aí vocês já são carecas de saber. O que efetivamente tem que ser feito? E tem que ser posto aqui num contexto da segurança. Ele foi feito uma máquina de propósito geral, efetivamente, para fazer cálculos, principalmente de cálculos balísticos, que eram utilizados algumas tabelas. Tabelas, efetivamente, aqui vocês não estão visualizando, mas tentam imaginar, usa o poder da abstração, vou virar aqui para a câmera, em que você tem efetivamente um canhão e que você tem um ângulo de inclinação desse canhão. A partir desse ângulo e a partir, obviamente, da pólvora, do peso da bala, do canhão, você pode ver uma questão da distância em que vai e do ponto em que tu vai acertar essa bala a partir dessa parábola que vai gerar. Então, isso existe em tabelas. Essas tabelas vão dar um ângulo de inclinação e eu vou saber onde se eu acerto ou não. Esse ENIAC foi feito com esse intuito de automatizar essas tabelas. Então, o início de uma computação de forma geral, de propósito geral. Aqui no canto inferior direito, como eu falei, já é o ENIAC, já no laboratório. Parte do ENIAC, ele foi desmembrado, né? Vocês sabem disso. Muito já se perdeu e algumas partes, aqui foi no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Pensilvânia. Outra parte dele, vocês vão encontrar uma foto muito semelhante dessa aqui, para quem gosta da parte histórica, no laboratório, não, no Museu da Computação do Vale do Silício, lá perto da Google, né? Procuram, tá? Eu até olhei, ele está fechado agora, nessa questão da pandemia, para ver se estava funcionando algum tour virtual, né? Bem interessante. Lá está a máquina da DBBase, toda aquela parte do início da computação. Eu tentei achar algum roteiro, tour virtual, mas não encontrei. Vocês podem dar uma olhada, se encontrarem, me passam, que será de grande utilidade. Mas ele está posto lá e no museu, desculpa, no laboratório da Engenharia Elétrica da Universidade de Pensilvânia e também no laboratório, no museu próximo do Google, na Califórnia. Tá certo? Então, qual a ideia do ENIAC e por que eu estou puxando o ENIAC? Ele surgiu através da necessidade, então, de fazer cálculos balísticos. Ele garantia a integridade dos dados e do equipamento. Então, o que eu quero dizer com essa frase? Quando a gente começou a história da computação, então a gente chegava a essas grandes máquinas, que depois eles receberam o termo de mainframes, né, computadores de grande porte, em que a segurança estava vinculada à segurança física. A segurança estava garantida a integridade do equipamento, porque a partir da integridade do equipamento se garante que tu tinha integridade aos dados. Se tu não deixava ninguém sem uma determinada experiência, e naquela época, principalmente, ter alguma experiência sobre a operação desses computadores, aqui vocês não estão vendo, evidentemente, nenhum monitor, nenhum teclado, era tudo entradas, vocês podem verificar como funcionava o ENIAC, eles tinham essa integridade dos dados, estava garantido. É quase o princípio daquela tirinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Pô, é simples, cara. Tu quer deixar um computador seguro, tranca ele numa sala. E deixa ele muito complexo que ninguém consegue mexer. Então, se ainda você entrasse nessa sala, ainda tu não saberia nem mexer nesse computador. Não é a realidade atual. A realidade atual é que os computadores não estão mais em uma sala fechada e não é mais difícil mexer nos computadores. Muito pelo contrário, eu acabei de citar exemplos aí que tem receitas de bolo pronto para te fazer ataques na rede. Tem receita de bolo pronto para te usar algoritmos de IA. A gente falou sobre isso. Então, esse acesso, além de ficar mais fácil, ele ficou mais simples. Como a segurança
foi baseada no princípio da segurança predial, em que você chaveava os equipamentos e controlava a entrada com o cara crachá. A gente brinca, né? As primeiras tendências ou os primeiros protocolos e programas de reconhecimento faciais eram no ENIAC, em que só entrava o pessoal efetivamente credenciado com crachá. É um reconhecimento facial. Existia já protocolos de segurança? Sim, mas eles eram físicos. O protocolo de segurança era tu ter um crachá, tu passar por um guarda, efetivamente ter acesso físico ao estabelecimento. Ah, mas então é a mesma coisa que tem hoje? Sim, hoje a gente chama de protocolos de segurança, sejam eles para acesso físico ou acesso lógico. Hoje nós não chamamos mais de crachá, nós chamamos de chaves criptográficas. Então, na verdade, conceitualmente, a gente começou a falar de segurança da informação sobre o viés predial e o viés do bem que era a máquina. E depois, efetivamente, isso passou a ser foco de outras questões. A questão da segurança também, pessoal, está um pouquinho nesse segundo slide aqui, agora saindo de 1945, de Segunda Guerra Mundial, avançando um pouquinho ainda no século passado, né, da década de 60 e 70. Se vocês olharem os filmes americanos e soviéticos de espionagem, vocês vão ver que tem trilhões de filmes nesse sentido, sobre o quê? Sobre a questão da Guerra Fria, sobre a questão da espionagem, sobre a troca de informações. Daí, tipo, filmes do tal Enigma, que eu já falei, né, da máquina, aquela Enigma, que também está no museu lá da Califórnia, vocês podem olhar, e do matemático Hash lá, que efetivamente eles descriptografavam as mensagens das tropas alemãs, através de uma criptografia feita através de uma máquina mecânica, que fazia isso. O que mudou para hoje? Procedimento de protocolo de criptografia. Evidentemente que não é mais uma máquina mecânica que faz isso, é um programa através de uma chave. Mas o conceito é o mesmo. Então, nesta época aí, o problema não era mais o poder computacional, mas sim a troca de informação e principalmente o problema na centralização da mesma. O que eu quero dizer com isso? Na época do ENIAC, você tinha um problema computacional de poder computacional. Os computadores eram lentos e caros. Na década de 60 e 70, o problema da Guerra Fria era a troca de informações. O que adiantava eu ter um sistema de criptografia, eu ter um poder computacional maior, mas a troca de informações passava por troca de mensagens. Eu não posso botar um relatório no correio e botar aqueles carimbinhos que a gente conhece até hoje lá, confidencial, e daí ninguém vai ler aquele relatório. É óbvio que isso não existe. É óbvio que aí está uma vulnerabilidade. Então, deixou de ser um problema de poder computacional e passou a ser um problema de troca de informação. Como a gente vai fazer para trocar essas informações de forma segura? E pior, como eu faço com o problema da centralização? Se eu olhar aqui para o meu ENIAC e for no tempo da Guerra Fria e pensar o seguinte: o governo americano tem um centro de computação numa instalação militar. E se os soviéticos resolverem bombardear isso aqui, se for todas as minhas informações? Pensando nisso, a agência de defesa americana, chamada DARPA, tá? Do acrônimo de Agência de Defesa da Americana, criou, desenvolveu um projeto que era o chamado projeto ARPA, que é do Advanced Research Project Agency, uma agência de projetos de pesquisas avançadas. E a ARPA desenvolveu uma coisa chamada ARPANET. Qual era a ideia? Essa foi a primeira, e aqui na esquerda, canto inferior esquerdo, para vocês, aqui que está o mouse, figura 3, isso aqui eu copiei e colei de um artigo, que era o artigo precursor da ARPANET, onde começou o que hoje a gente chama efetivamente de internet. Ela começou de uma necessidade, a partir de Guerra Fria, a partir da necessidade de não ter um processamento ou o único centro de processamento centralizada, que estaria suscetível a um ataque ou da União Soviética nos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos na União Soviética, e ele efetivamente seria fácil de derrotar, ou seja, eu simplesmente destruo um determinado ponto e esse ponto não tem mais como gerar informação. Então, a ARPA desenvolveu o que eles chamavam de ARPANET,
que começou a conectar alguns pontos centrais. Aqui está São Francisco, tá? Michigan, Illinois, Pittsburgh, Boston, Washington e Los Angeles, através de links, através de enlaces de comunicação. Qual era a ideia? A ideia era criar uma rede de comunicação até então privada entre esses centros, em que cada um desses centros tinha um acrônimo do ENIAC, né, um similar ao ENIAC, um computador de grande porte, em que se houvesse um ataque a um ponto, os demais continuassem a trabalhar. Então, tu saiu daquela questão centralizada e passou a ser uma questão distribuída, em que mesmo atacado um determinado ponto, bem visão militar, atacado um ponto, o restante da rede continuaria, que é o princípio clássico que acontece hoje com a internet. Só que, efetivamente, aqui está, ó, não finalizado, estimado para junho de 1967. Então, isso aqui é o desenho original do artigo que deu o precursor da nossa ARPANET, que é o precursor da nossa internet. Então, esta ideia era basicamente para disponibilizar uma estrutura de comunicação capaz de trocar informações e que fosse robusta sobre o viés de ataques militares. Aí surgiu a ARPANET. Depois, o que aconteceu? Com o passar dos tempos e essa linha cronológica aqui, fazendo o quê? Barateando o hardware, que já não era mais um problema de processamento, não era mais um problema de custo. Ainda era, né, pessoal? Porque se tu olhar para o Brasil, esse problema aqui de custo, ele foi até aos meados da década de 80, década de 90 aqui. Ainda nós tínhamos máquinas muito caras. Eu me lembro, já falei para vocês, sou velho, né? Eu comecei minha graduação em 89. Meu primeiro micro, vocês nem sabem que isso era um AT, um 286, tá? Com processador 80286, com incríveis 1 MB de memória RAM. Isso era muito, porque o DOS não era o Windows, o DOS endereçava 640K, e os outros 360 eram um disco virtual que a gente fazia em memória, que seria um disquete, aqueles bolachão. Então, isso era o suprassumo. Eu me lembro, eu fui buscar no Paraguai, de uma forma não muito ortodoxa também, né? Com 4 colegas, e nós pagamos $5.000 por isso. Eu me lembro disso porque me custou muito caro isso, $5.000. Claro que agora o equivalente 5 vezes 5 seriam R$25 mil. Imagina tu comprar um notebook, um computador em 89. Do Brasil, isso ficou, essa questão, quando a gente fala aqui que barateou, do Brasil, a gente sofreu muito disso, né? Hoje, a gente pode dizer que a gente está equiparado, e mesmo assim não está. Vocês sabem os preços americanos, europeus, e o que a gente paga as máquinas aqui. Mas isso é outro papo. Efetivamente, nessa linha cronológica, o que se pensou? A partir de 60, se barateou a máquina, se aumentou o poder computacional, na década de 70 se ampliou a rede, o contexto de rede. Na década de 80, agora fazendo isso cronologicamente, surgiu aquela questão de troca de mensagens, tá? Leia-se FTPs e e-mails, File Transfer Protocol, né? Transferência de arquivos. Então, já que nós tínhamos uma estrutura de rede de comunicação, máquinas baratas, nós podíamos já trocar e-mails. Esses e-mails podiam levar comunicações, podiam levar dados. Na década de 90, isso passou para o sistema web. Na década de 2000, a gente chama, ele virou tudo Google, né? A gente brinca, né? Que anteriormente a gente usava o AC e DC, que era antes de Cristo e depois de Cristo. Agora a gente usa o AG e o DG, né? Antes do Google e depois do Google. Porque foi assim, um divisor de águas. Hoje, simplesmente, tu tem acesso à informação do que tu imaginar através de uma coisa chamada Google, né? Através da pesquisa em cima da internet. Então, isso aqui é um pouquinho da evolução das notas históricas do que a gente ia falar sobre segurança. Mas qual é o problema disso? Aonde entra a segurança? A segurança entra, pessoal, nessa sopa de letrinhas aqui, a gente chama, de uma forma elegante, nuvem de palavras. Então, se vocês olharem as notas lá, efetivamente olharem as notas de aula, vocês vão ver que tem várias partes, e tem várias partes falando sobre ARPANET, sobre Unix, sobre DOS Signs, sobre o Multics, né? Sobre vários outros conceitos, TCP/IP e Unix. Como funciona isso? Eu botei essa nuvem aqui para dizer que tudo isso está correlacionado, está interligado com o início do que a gente chama hoje de internet. Qual era a ideia? No início, isso começou com os fins militares para trocar informação e unir essas máquinas que começaram a ficar baratas a partir da década de 60, 70. A partir da década de 70,
Surgiu uma outra coisa chamada Unix. Qual era o problema e qual foi a solução? O problema era que antes as máquinas eram caras, elas ficaram baratas. O problema era que antes essas máquinas não eram conectadas em redes, agora tinha uma estrutura de rede para comunicar entre os grandes centros de processamento e principalmente as universidades. O que estava ainda em voga aqui é que era caro você ter sistemas operacionais proprietários. Daí a IBM, por exemplo, tinha o AIX, a HP tinha o HP-UX, e assim a gente podia ir indo para cada... As burros tinham um determinado sistema operacional lá, os Unix-like, que eles gostavam, e assim existia um sistema operacional para cada equipamento. E eles se ligavam através de troca de arquivos, que eram basicamente troca de arquivos ou mensagens. Com o advento do barateamento disso, na década de 70, e as universidades começaram a desenvolver protótipos de sistemas operacionais ditos mais baratos para esse tipo de hardware. E daí vocês já devem ter uma disciplina chamada os sistemas operacionais, que o Paduim já deve ter posto assim toda a árvore, toda a família de Unix para vocês. Com certeza já foi falado isso. Daí, basicamente, tem duas vertentes. Tem a vertente de Berkeley, e depois tem a vertente do Unix-like, que era basicamente vinculado na HP lá e da IBM, certo? E depois, mais embaixo, aqui tem o que a gente chama hoje de Linux, que era um Unix só extraído do kernel e botado um monte de programas em roda dele. Resumo de aula de sistema operacional em 2 minutos, né? Mas, basicamente, foi isso. Com esse advento da popularização do Unix, o que aconteceu? Unix, basicamente, é um kernel com 2 protocolos de comunicação, chamada TCP e IP. Transmission Control Protocol e IP Protocol. Um faz uma transmissão dita segura e outra faz um datagrama, que nada mais é que mandar pacote para lá e para cá. Para quem já fez rede Zoom sabe o que é isso. Tá? Não precisa chover no molhado. Então, nós baseamos toda essa nossa estrutura de redes, que virou a internet, em um protocolo não seguro. Em um protocolo que simplesmente trafega dados planos. Por quê? Porque não era o problema. O problema passou a ser problema computacional, depois se equacionou, depois falta de comunicação e precisava de desempenho. Ninguém pensou, pessoal, em segurança nesse momento. Ninguém pensou que depois de 20, 30, 40, 50 anos de internet, isso viraria um problema, que estava um emaranhado de redes e todo mundo teria acesso a todas as plataformas, com recurso computacional barato, com redes de alta velocidade. Ninguém imaginava isso. Ela não foi concebida dessa forma. Aliás, aqui nessa sopa de letrinha, e lá nas notas, e vocês podem procurar, ou já tiveram sistemas operacionais, um sistema operacional chamado Multics, né, que foi desenvolvido pelo MIT, né, pelo MIT e alguma coisa com Berkeley também, né, os 2 grandes berços da computação, você sabe que é Berkeley e MIT, e a UCLA, a Universidade de Los Angeles. Então, esses foram os grandes cabeções da computação, a grande maioria estudou aí. O Multics, né, o Multics, como queiram, ele era um sistema operacional Unix, ele foi desativado, já está descontinuado, ele não deu efetivamente aquela voltinha, não teve muita aceitação, ele era concebido sobre o viés da segurança. Ele era totalmente criptografado na sua essência, no seu kernel já. Tudo que rodava em cima dele era criptografado. Bom, não preciso te dizer que isso não tinha um desempenho muito bom quando os hardwares eram ainda caros, eram baratos se comparados aos grandes mainframes, mas ainda era caro, e nós tínhamos esse problema. Então, o que foi feito? Foi descontinuado. Tá? Ainda eu acho que eles ficaram até o ano 2000, existiam algumas versões de Multics operando, mas não decolou. O que decolou foi o Unix, que as universidades começaram a comprar hardwares, começaram a botar os sistemas operacionais ditos gratuitos, tá? Principalmente a Universidade de Berkeley, né? Que veio a parte de toda aquela parte de FreeBSD. FreeBSD nada mais é do que um acrônimo de Free Berkeley Software Distribution, por isso que vem aquela vertente do FreeBSD e do outro ramo dos Unix mais voltados para os Unix-like. Então, o que aconteceu? Com a difamação, com a troca, com o crescimento do Unix, as redes passaram a ser mais povoadas, começaram a ser disseminadas. E aí começou o nosso grande problema de segurança. Porque nós baseamos efetivamente, e o próximo slide mostra muito isso, nós baseamos tudo o que nós temos hoje, do que a gente chama de internet, nós baseamos nesse carinha aqui, em um pacote TCP/IP.
em que roda a nível de transporte o TCP, em que roda a nível de rede o IP. IP é acrônimo de Internet Protocol Datagrama. Datagrama é texto plano. Então, efetivamente, os nossos e-mails, os nossos SMTP e POP3, que é trocas de e-mail, FTP, o TFTP de Trivial FTP, são SMTP, Telnet, HTTP, www, tudo isso aqui usa texto plano. Isso aqui perdurou por anos. Daí tu vai dizer, Salzi, mas agora tem HTTPS, não tem mais Telnet, tem SSH. Sim, isso foi feito depois. Mas a gente baseou o desenvolvimento de tudo que a gente conhece por rede em desempenho, não em segurança. E agora a gente está, aos poucos, tentando adicionar coisas a essa rede e ao desenvolvimento das novas aplicações com uma coisa que ela não foi concebida para fazer, que era a segurança. Então, por isso passou a ser um grande desafio agora. Então, é um pouquinho dessa história para vocês entenderem, pessoal, que nós temos uma brincadeira agora, que segundo o Kim, no capítulo 1, uma internet com mais de 2 bilhões de usuários. Esse livro aqui é de 2014. Então, esses 2 bilhões aqui é mais. Tá? Com certeza são mais do que 2 bilhões, principalmente agora, né? Que a gente brinca muito agora que a gente está nesse isolamento social, né? Então, esses 2 bilhões com certeza aumentaram. E essa brincadeirinha aqui, pessoal, é isso aqui que a gente conhece. É a nossa famosa internet, em que estão prédios, estão governos, estão escolas, estão as nossas residências com todas as nossas informações, estão as transações bancárias, que parece que a gente dá importância quando entra dinheiro na história. Estão todos os nossos ambientes corporativos, todos os nossos ERPs, todas as informações rodando ali, com todos os problemas que podem existir de segurança e de auditoria. Estão o nosso comércio eletrônico, todos os comércios que a gente começou a ver e falar, olhar, tudo isso aqui está em cima disso aqui, tudo isso aqui está em cima dessa coisa chamada TCP/IP, e tudo isso aqui é texto plano. Então, aqui começou o problema. Aqui está a fonte da gente estar estudando alternativas, planejamento, políticas de segurança, criptografias, etc. e tal, vinculado à segurança. Pessoal, como eu já mencionei para vocês, sempre quando eu boto aqui e falo, aqui eu já mandei vocês ler o capítulo 1 do Kim, né, do livro do Kim, embaixo também aqui estou colocando, essa fonte aqui é retirada de Fundamento de Segurança do Kim, datado de 2014, então sempre vai estar a referência para vocês saberem efetivamente o que a gente está falando. Deixa eu só ver se vocês estão aí ainda. Tudo bem até agora? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Então, mais ou menos, só ficaram em 10 agora, fugiram tudo. Não, 26, desculpa, 10 mensagens aqui. Deixa eu só ver. É que às vezes eu tenho que dar uma paradinha para vir olhar aqui. Ih, começou o Grenal. É esse o motivo, né? Não, pessoal, só mais uma meia hora, tá? Deixa eu só terminar essa primeira parte para a gente não perder o fio da meada. Continuando aqui, então, pessoal. Opa, desculpa. Cliquei errado aqui. O pedaço do vídeo aqui fica tudo preto para vocês, né? Eu espero um pouquinho. Deve ter estabilizado agora para vocês. Continuando, então, gente. Mas, afinal, depois dessa introdução, o que a gente está protegendo, então? A gente já viu que todo o princípio da computação, historicamente, ele se baseou no princípio da disponibilidade da informação, do compartilhamento dessa informação com desempenho, não com segurança. A gente não baseou as nossas infraestruturas de rede e toda a infraestrutura computacional com o viés da segurança. Talvez, se algum visionário tivesse essa ideia do que seria hoje a internet, do que surgiu lá na ARPANET, a estrutura estaria melhor hoje, nós não teríamos grandes problemas, mas não está posto, então a gente tem que achar alguma forma de consertar esses problemas. Como é feito isso? É a pergunta aqui do slide, o que estamos protegendo? O que nós estamos protegendo é a nossa rede. O que é a nossa rede? É os ambientes educacionais, as escolas, as universidades, o governo,
as informações do governo, as nossas corporações, sejam elas as empresas ou as indústrias, o segmento da saúde. Já pensou efetivamente o problema que pode acontecer, e graças a Deus não está tendo segurança em relação aos dados agora da saúde? Já pensaram o estrago que pode ser feito isso? Talvez não seja interessante, porque é melhor eu atacar uma empresa, um governo, é melhor eu atacar um banco do que atacar efetivamente um hospital, até por uma questão de humanidade, né? Mas já pensaram o problema que pode ter efetivamente a questão da divulgação de informações da tua saúde? Pode ser, né? A questão do comércio, como está sendo protegida? Então, nesse slide aqui, pessoal, tem 2, 4, 6 grandes leis, tá? A maioria delas americanas, tá? Todas internacionais, sem exceção aqui eu só estou falando de mundo. A maioria delas americanas, algumas europeias, mas o que aconteceu? Olha as datas, a primeira de 74 e a última 2002. Existem outras? Claro que existem, eu só estou pegando as clássicas aqui em cada um dos segmentos. Por exemplo, na educação existe a Lei de Direitos Educacionais da Família e Privacidade, com o acrônimo FERPA. Foi aprovada em 74, é uma lei que protege os dados privados dos alunos e seus registros escolares. Essa lei é uma lei americana. Então, o que aconteceu? Começaram iniciativas ao redor do mundo, especificamente no americano, porque lá que surgiu o ENIAC, depois efetivamente toda a rede, a ARPANET, toda essa história foi lá, naqueles berços da computação que eu já falei para vocês, Berkeley, MIT e a Universidade UCLA. Então, ali começou o problema. Pô, nós temos que proteger as nossas crianças e todos os dados privados, que sejam privados desses nossos alunos. Então, lançaram uma lei. A segunda, pensaram assim, vamos pensar nos governos. Então, tem a Lei Federal de Gerenciamento e Segurança da Informação, 2002. É a lei que exige das agências civis federais, leia-se os órgãos governamentais, o fornecimento de controle de segurança sobre recursos que suportem operações federais. Então, começaram a notar o seguinte: nós temos que proteger as operações vinculadas ao governo. Então, para isso, nós vamos punir, nós vamos criar leis que, se acontecer alguma coisa, tenham como punir. Começaram o regramento em cima de uma estrutura que não estava pensando em segurança. Infelizmente, é assim que funciona. Lei de Sarbanes-Oxley, isso aqui eu acho que, se não me falha a memória, é uma lei europeia. Aprovada em 2002, é a lei que exige das empresas registradas publicamente, empresas públicas, né, submetam relatórios financeiros precisos e contábeis. Essa lei não requer proteção da informação privada, mas exige controle e segurança para proteger a confidencialidade e a integridade dos relatórios propriamente ditos. Isso aqui, pessoal, é muito em voga na Europa, também lá no Japão. O que acontece? As empresas, ela tem uma lei que obriga elas a divulgarem os dados contábeis para efetivamente mostrar que ela está bem ou mal, ou dar uma transparência nisso. Não tem nada a ver com a segurança dos dados da empresa, mas sim como um outro termo que a gente vai ter bastante sobre a questão da integridade dessas informações. Você já deve ter visto em vários noticiários, em várias partes da mídia, em que prendem CEOs ou prendem presidentes, diretores, que forjaram um balancete, forjaram um relatório. É por causa dessa lei. As empresas são obrigadas a fornecer informações fidedignas, íntegras e confiáveis sobre a sua capacidade financeira. Então, essa lei, veja, não estou falando nada da integridade e da proteção dos dados interno corporativo, mas essas são as primeiras leis, por isso são antigas, que começaram a dar o viés de uma estruturação do que a gente pode chamar de uma política de segurança, de uma política de informações seguras. Continuando, na parte de saúde, tem a Lei da Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde. Isso já existe no Brasil também. Bem mais antiga, mas já existe. Aqui, aprovada em 96, é a lei que exige que organizações de saúde protejam informações do paciente. Então, já existe isso aqui nessa questão. Aqui também a questão da portabilidade, planos de saúde. Então, vocês podem verificar que as coisas eram meio obscuras, né? É meio administrativo as leis, e depois elas vieram mais com um viés de proteção de dados. As coisas começaram meio incipientes até sobre o viés da segurança, que hoje já está mais em voga. A quinta lei, Lei de Crum, Lentz e Blind, GLBA.
Foi aprovada em 99, a lei exige que todo tipo de instituição financeira proteja informações financeiras privadas de clientes, tá? Essa aqui eu acho que é uma das que é bastante respeitada, né? É aquela famoso sigilo bancário. Ninguém pode divulgar a tua movimentação financeira a não ser através de uma solicitação de um juiz, de um mandato de segurança, etc. e tal. Isso aqui está bastante em voga, né? Volta e meia os caras dizem assim, quebrado o sigilo financeiro do fulano de tal. Isso aqui exige uma lei, tem uma lei internacional, já datada de 99, no Brasil tem a sua respectiva, né? Não saberia dizer aqui o nome para vocês, não sou um expert nisso, mas tem a respectiva que te protege os teus dados e informações financeiras, que ninguém pode ter acesso. Na verdade, a gente já sabe que tem vários vazamentos em relação a isso. Mas existe essa lei. Depois o que aconteceu é que o jurídico lança a lei e depois a gente tem que se virar enquanto computação para implementar alguma alternativa nisso, seja no sistema, seja nos sistemas operacionais, ou seja na rede. E a última aqui é a lei, não menos importante, obviamente, a Lei de Proteção à Criança na Internet, chamada de CIPA. Aprovada em 2000, uma lei que exige que as escolas e bibliotecas públicas utilizem uma política de segurança para a internet. Na verdade, é que é diferente da primeira, que protege os dados. Opa, deixa eu voltar para cá. Meu mouse some, às vezes, com os dois monitores. Essa aqui é diferente dessa, que, na verdade, ela protege os dados, efetivamente, do aluno, e aqui é uma política de acesso a conteúdo, tá? Do tipo assim, uma criança numa escola, ela não pode ter acesso a um site pornô. Como eu faço isso? Através do cumprimento dessa lei. Como eu implemento isso? Uma política de segurança com filtros lá na tua firewall, no teu proxy lá, que vocês viram em Redes 2. É essa a ideia. Então, efetivamente, um administrador, um cientista da computação tem que saber que existe uma lei, tem que saber o ferramental que ele pode fazer e tem que fazer no desenvolvimento de um sistema. Por exemplo, vocês vão fazer um desenvolvimento, algum jogo para a parte de criança, vocês têm que pensar nisso. É próprio, é impróprio? Permite ou não permite? Então, tudo isso tem que vir à tona, pessoal, quando a gente pensa num simples desenvolvimento de um software. Se tu está num cargo, efetivamente, de uma empresa, um ambiente corporativo, seja ele administrativo, técnico, vocês têm que ter a noção básica dessas questões, que existem essas leis, que existem essas normas, não essas aqui. Como eu falei, essa aqui é datada, a mais nova aqui é 2002, tá? Então, essa aqui eu coloquei nesse slide para mostrar o que essas leis tentaram proteger e como, de alguma forma, elas foram os precursores para as leis que a gente conhece hoje. Mas quais são as leis que a gente conhece hoje? Vamos trazer isso para o nosso mundo, né? Vamos trazer isso aqui um pouquinho para a questão de Brasil. Aqui eu botei três grandes leis, que são 3 marcos, né? E uma, inclusive, aqui, a última, isso aqui eu fiz um copy e cola do Twitter do Senado. Aqui está pequenininho, mas deixa eu ver a data. Meu Deus, 22 ou 20 de julho de 2020, tá? Isso aqui é um print recente. O Senado aprovou a PL 2630, 2020, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e visa combater notícias falsas nas redes, a famosa fake news. Essa aqui é a última lei que está saindo, ainda está no Senado, foi aprovado, daí tem que ter aquele, eu não sei muito essa parte jurídica, tá? Mas tem toda aquela parte de trâmite depois que eles aprovam, até efetivamente isso tomar áreas de lei, propriamente dito. Mas essa aqui fala de um assunto bastante atual, que é as fake news. A questão é bem controversa, né? Você sabe que aqui tem um viés ideológico muito, muito, muito forte, mas o que é basicamente? O Senado aprova um projeto de combate às fake news. O que é isso? As plataformas devem coibir perfis falsos e robôs. Está muito em voga hoje a questão do robô, né? Não identificados como tal. Políticas não poderão bloquear cidadãos nas redes sociais. Aqui é outra briga, né? O que é e quando pode bloquear um cidadão ou não, porque o livre-arbítrio, a questão da expressão, a livre expressão das opiniões. Essa lei é bem polêmica, né, geralmente o pessoal polariza muito isso aqui politicamente, o que eu acho bem complicado. Por padrão, usuários não poderão ser incluídos em grupos ou listas de distribuição sem consentimento. Meu Deus, né? Quem já não recebeu um spam? Quem já não recebeu no WhatsApp um monte de mensagens sem nunca saber por que te enfiaram em tal grupo? Claro que tu vai lá, mas é um trabalho, né? Tu vai lá e sai do grupo. Então, assim, não tinha um padrão, não tinha uma lei, não tinha nada que proibia isso. Agora está começando a ter.
Conteúdos pagos devem ser identificados. Bom, isso aqui é a essência clássica do Facebook, né? Tem pessoas até hoje que acreditam que tudo que está no Face a gente tem acesso àquelas informações tudo de graça. Já falei isso, aquela máxima, né? Não existe almoço gratuito. Alguém está pagando por isso. Então, tu está pagando pelo teu tempo, com teus dados, efetivamente é isso. E esses conteúdos pagos, né? O pessoal faz um impulsionamento de páginas. Isso tudo é uma indústria. Não tinha nada normatizado, não tinha nada a nível de leis que te proibiam a fazer isso. Agora, por exemplo, isso é bom ou é ruim? Não sei, isso não cabe a mim julgar se é bom ou é ruim. É uma lei, eu tenho que cumprir, eu tenho que saber que essa lei existe. Eu tenho que saber quando eu desenvolver uma aplicação, eu tenho que levar isso em consideração. Eu tenho que saber que quando eu estou administrando uma empresa, quando eu estou administrando a parte de TI de uma empresa, eu tenho que ter essas noções, que isso pode ser feito, não pode ser feito. Que os meus funcionários ou que os meus parceiros, os meus colegas da empresa estão sujeitos a isso. Então, a gente tem que saber disso. As plataformas, no caso, especificamente que está falando das redes sociais, né? As plataformas deverão ter mecanismos de denúncia contra conteúdo publicado e garantindo o direito de defesa, tá certo? Aquelas histórias, fizeram uma calúnia em relação à minha pessoa, eu tenho que ter uma ferramenta dentro da plataforma, eu tenho que ter um meio, eu tenho que ter uma metodologia que me dê direito à resposta. Claro que isso aqui é uma lei, agora até implementar isso, uma lei nacional, vamos ver. Daí tem toda aquela questão, mas se a tua empresa, o Facebook não tem a sede no Brasil, ela é uma empresa externa. Não, mas ela tem uma vertente no Brasil. E tem toda essa questão, né, que a gente usava muito. Se a empresa é brasileira ou não é brasileira, por que algumas empresas têm a sua sede ou a sede virtual, pessoal, ou seu servidor postado em determinado lugar, em que o país tem uma lei menos branda ou mais branda, efetivamente, em relação a sanções. Por que o pessoal já está pensando em colocar um monte de servidores em alto mar? Eu dizer, mas para que isso? Como é que vai estar a energia disso? Vai custar caro, vai, porque as águas internacionais não têm legislação. Sabe, tudo isso o pessoal já está pensando para te fugir de algumas leis. A gente tem que saber que elas existem, tá? Continuando. Poderão ser excluídos, só um pouquinho aqui que eu perdi meu mouse de novo, né? Que coisa triste. Um pouquinho, pessoal. Agora se foi a pilha. Mas vamos lá. O último item lá do print do Insta ali. Poderão ser excluídos do Insta, não, do Twitter, desculpa. Poderão ser excluídos de imediato conteúdos que incitem à violência, como exploração sexual infantil ou com fake news contra candidatos. Aqui é especificamente a parte política do processo, né? E, efetivamente é isso que está acontecendo. Isso aqui é só para citar um exemplo mais atual, mas aonde eu quero chegar? Começando cronologicamente de trás para frente, da primeira lei. Se vocês recordam, aqui no canto direito, no canto inferior direito, a Lei Carolina Dickmann, né? Não sei se vocês estão lembrando disso, mas lá em 2012, ou até antes, acho que foi antes, o episódio, basicamente, se a lei foi datada em 2012, com certeza foi antes o episódio. Mas, basicamente, foi o seguinte, Carolina Dickmann aí é aquela atriz global, né? Que teve o seu celular, eu acho que, se não me falha a memória, ela mandou o celular dela para uma agência, para uma assistência técnica, e tinha alguns nudes lá. E esses nudes vazaram. E o que acontecia? No Brasil, o Código Penal não era um crime você efetivamente compartilhar, sem autorização prévia, obviamente, fotos, e no caso aqui, fotos de nudes dela, que expôs ela ao ridículo, evidentemente, toda essa questão. Então, por isso que foi chamado Lei de Carolina Dickmann, porque a partir do fato que ocorreu com ela, que ficou público, o pessoal começou a verificar que as sanções
Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim, Pessoal, agora. desculpa, deu um pique de luz aqui, caiu tudo, resetou minha máquina, obviamente que vocês notaram, né, que eu sumi. Então, deixa eu começar a restartar aqui as coisas, tá? Eu peço desculpa a vocês aí, mas foge do nosso controle. Hoje está bem complicado mesmo, como eu falei para vocês, a questão da internet. Não sei o que está acontecendo. Para vocês, como é que está a rede de vocês? Está instável ou é só a minha? A minha não tá muito, Tá bom. muito estável nos últimos dias. Olha, ultimamente Pois. está instável, mas agora tá de boas agora. Acho que eles deram uma resolvida lá. Não, para mim agora trancou, tá certo que deu um pique de luz aqui, mas a máquina resetou, foi um horror, agora até voltar o roteador, tudo, por isso que eu demorei. Pessoal, deixa eu tentar restabelecer, só para tentar finalizar pelo menos o raciocínio, tá? Todo mundo tá me ouvindo bem? Ó, Sim. seu computador foi reinicializado devido a um problema, agora eu já sei isso, né? De tarde estava meio... o que eu sei que segunda para terça, acho que foi segunda à noite, o Google anunciou com problema nos DNS, alguma parte de DNS dele, que isso afetava alguns. Eu não notei. Mas hoje, assim, ó, hoje foi triste. Vocês já estão vendo a tela, pessoal? Está compartilhada? Afirmativo. Ok. Pessoal, então, só para encerrar essa parte aqui, daí a gente encerra por hoje, só para finalizar esse raciocínio aqui, eu estou falando para você a imagem. Só um minutinho. Vocês estão com o modo apresentador aí, né? Professor, deu uma travada aqui só deu para escutar o modo apresentador. Tá, vocês estão no modo apresentador aí, né? Enxergando? Sim. Tá, vamos trocar então. Tá, agora eu acho que foram os slides. Estão me ouvindo bem agora? Sim, os slides também estão aparecendo. Tá, então tudo bem. Bom, vamos só recapitular para encerrar por hoje nesse slide, tá? O que a gente estava falando, então, aqui a nível de Brasil, o que nós temos hoje? Eu comecei a falando, evidentemente, aqui pelo print do Twitter, e que a última grande novidade que nós temos é a aprovação pelo Senado de uma lei, né, da PL 2630, né, que seria o combate às fake news. Mas o que a gente falou, eu estava falando possivelmente quando caiu a conexão, sobre a primeira lei que é precursora a nível de Brasil, que foi a lei de Carolina Dickmann, né? Aquela atriz global, bem famosa, em que teve suas fotos, seus nudes, a partir do seu celular, quando foi dado por uma assistência técnica, largado na internet. Então, a partir daí, o pessoal tomou, até pela magnitude do evento, aí a importância da atriz, né, que deu todo efetivamente esse bolor aí, começou a verificar que o nosso Código Penal, que é datado de 1940, que eu brincava antes de cair, não sei se vocês ouviram, 1940 não existia nem o ENIAC, né? 1945 se fala de Segunda Guerra Mundial, o ENIAC. Então, o nosso Código de Penal é dessa época. Óbvio que não leva em consideração um crime do dito informático ou cibernético, que a gente usa muito esse termo, né? Ela não leva. E a sanção, ela era eu acho que ela era enquadrada, assim, me faltam os termos jurídicos, mas eu acho que como uma contravenção, alguma coisa que tinha uma pena muito branda. E o que aconteceu a partir deste evento? A partir de 2012, desculpa, a Lei 12.737, ela altera o Código Penal, tipificando os chamados delitos ou crimes de informática e dando uma pena maior. Com isso, o pessoal já começou a conibir, o pessoal começou a ter um pouco mais de medo em relação a esse tipo de coisa. A divulgação de nudes, a divulgação de informações em que você não deu autorização. Depois, cronologicamente, em 2014, veio mais conhecida a lei, né, 12.965/2014, mais conhecida como Marco Civil da Internet. O que é isso, né? Isso a gente vai ver com mais detalhes mais adiante. Mas esse Marco Civil, ele regulamenta o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado. O que ele faz?
Ele diz qual é o teu direito e quais são os teus deveres e como o Estado, efetivamente, pode atuar na punição ou, efetivamente, nos direitos que você tem. Isso culminou, isso vai ser objeto maior nosso no que a gente chama e a gente conhece, que eu acho que isso vai ter um grande impacto para nós da área da computação, inclusive com a abertura, a gente vai conversar muito sobre isso, com a abertura de empregos, com o formalismo do nosso emprego. Porque assim a gente pode discutir isso sem nenhuma demagogia, sem nenhuma conotação política, que nós temos hoje uma profissão que não é regulamentada. Tu pega um advogado, tem um órgão por trás, uma OAB, tem uma regulamentação, tu não faz uma petição aí, ou tu entra num escritório de um advogado que nem fazem para nós, assim, formata a minha máquina, né? Me dá uma dica de como comprar. Tu vai para um advogado e pedir assim, ó, me ajuda nesse processo. Ele, meu querido, vamos fazer uma petição, vamos fazer alguma coisa, me paga uma consulta. Vai no médico e diz, ó, resolve, doutor, tô com um problema aqui no meu braço. Resolve isso. Não, efetivamente tem uma entidade de classe por trás disso. Tem os prós e os contras disso, mas o que eu quero dizer efetivamente com isso? Que nós estamos numa profissão não regulamentada. Estamos a esmo nesse sentido. Se isso é bom ou não, existem vários fóruns de discussão sobre isso. Eu não quero aqui disseminar essa discussão, só quero botar isso em voga para a gente discutir e verificar que, com a Lei Geral de Proteção de Dados, dentre outras coisas, o que ela faz? Ó, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento dos dados pessoais, que também altera os artigos 7 e 16 do Marco Civil da Internet. Tá? Sem entrar no mérito aqui, o que é o 7º e o 16, até porque eu não sei de cor, basicamente, a LGPD, ela vai exigir que todas as empresas, sejam de pequeno, médio, grande porte, tenham um cuidado com os teus dados pessoais. Tu pode, por exemplo, ir lá nas lojas Colombo, vou chutar a Colombo aqui, eu entro lá e quero fazer um crediário, comprei uma TV em 36 prestações, fiz todo o meu cadastro, que é normal, eles vão me pedir um monte de informações, paguei as 36ª, eu chego lá e digo assim, agora é o seguinte, eu quero os meus dados de volta, eu quero que vocês apagam todos os meus dados. Essa lei me dá esse direito. Vai ter que ter um responsável técnico dentro da empresa que vai ser o responsável por essas informações, para garantir que essas informações, se eu pedir, elas são deletadas da base. Claro que eu estou fazendo um resumo, a lei é muito mais ampla do que isso, mas só para dar dimensão para vocês do como isso vai abrir o mercado da computação e a importância de ter alguém com conhecimento e que vai ter uma empregabilidade. Isso vai mudar muito. Isso vai mudar muito a questão da nossa, como a gente encara hoje os sistemas, como os sistemas são desenvolvidos. Tem, inclusive, um pessoal mais trágico que diz assim que isso aí é o fim, que vai fechar as empresas porque eles não vão ter condições. Tudo se adequa, né? Vocês sabem que o mercado funciona assim. Isso falaram para todos. Você lembra a época de farmácia que não precisava ter um farmacêutico, agora tem que ter um farmacêutico. Então, tudo isso é uma questão de mercado. E essa lei vai mudar várias coisas em relação à proteção dos dados da pessoa física, tá? E a gente vai conversar mais sobre isso num próximo encontro, mas eu só queria fazer o fecho, assim, depois dessa caída, que o próximo passo aqui que a gente está vendo são os componentes, a gente entra numa parte bem conceitual que já está lá nas notas de aula, mas bem a parte conceitual de quais são os componentes do nosso sistema de informação e falar um pouquinho sobre a ISO, a 27002, tá? Que é uma norma internacional, tem uma NBR vinculada a essa norma no Brasil, em que fala e que define os componentes de um sistema, que são basicamente esses 5 componentes aí que a gente tem listado, que é a informação, os processos, sistemas, a rede e as pessoas envolvidas nesse processo. A gente vai deixar isso para a próxima aula, tá, pessoal? Para não ficar muito maçante. Eu só queria fechar um pouquinho com esse conhecimento aqui do que foi a evolução da computação, como ela surgiu, como surgiu a internet, baseado em um conceito de desempenho, não de segurança, como nossos sistemas foram concebidos, eles, estruturalmente, sem segurança e sem um apelo, um amparo legal, e que aos poucos a gente está consertando isso. Quando eu coloco esses slides, digo assim, ó, lá em 74 começaram essas primeiras relações de uma padronização de lei. Aqui no Brasil, isso começou em 2012.
Sempre temos o atraso, né? Mas agora tem o divisor de água aqui do 2018, que em 2020 era para estar ativo já, e agora deu toda essa questão de pandemia. Não sei como é que eles vão fazer isso. Mas a partir de 2020 era para cada empresa ter um responsável pelas informações. A gente vai estudar e a gente vai ler muito sobre isso, tá? Então, isso é um pouquinho que a gente vai abordar a partir das próximas aulas. Vamos voltar aqui, pessoal, só estou dando um refresh, só um minutinho. Deixa eu minimizar aqui e voltar para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, por hoje? Conseguiram acompanhar? Desculpa, pessoal, essa última trancada fugiu da minha alçada, né? Mas eu estou gravando aqui, até eu vou parar de gravar. Assim que terminar essa gravação, só um pouquinho, Caçuelo, já vou te respondendo.